ter um corpo e não se movimentar. Que Deus é esse? Aleluia! Oh glória! O que adianta ter os olhos e não enxergar sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto estás. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte de suas mãos, inclina, pra nos escutar. O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder, se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que veio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido pelo calor. E ele está dando as suas mãos e receba a presença dele aí. Aquele cair para mentira e não se dobrar, terão que entender, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e outro igual não há. Igreja, eu vou te convidar você a dizer: só é Deus, só ele, só ele, não existe outro, não existe outro Deus igual. E outro igual não há. Vamos se colocar de pé, jovem, vamos, canta com a tua alma, canta. E outro igual não há, e outro igual não há. Canta, jovem, diga, e outro igual não há, e outro igual não há. Diz pra ele agora, diz pra ele. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar. Essa mentira e não se dobrar, terão que entender, terão que confessar. E obrigado não há. Aleluia! Mas glorifica ele, o culto é pra ele, a glória é pra ele. Queremos pregar um tema subordinado: 4 estágios de uma chamada missionária. 4 estágios de uma chamada missionária. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quero que você preste atenção no que o texto vai nos relatar nessa noite. A Bíblia diz que Jesus estava começando o seu ministério terreno para pregar a palavra do Senhor com 30 anos de idade. E diz-nos a palavra do Senhor que Jesus vai na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Pedro era um pescador, e a Bíblia conta que Pedro no outro dia agora está pescando juntamente ao lago de Genezaré. Quando eu falo de lago de Genezaré, era um local de abastecimento, pastor Pedro, de peixes em toda a região, ou de toda a circunvizinhança daquela região. Apóstolo Pedro, juntamente com seu irmão André, ali eles abasteciam o Império de Roma, o Império Romano. Quando eu olho para a história da Bíblia Sagrada, eu consigo entender que Jesus vai ir justamente ao lago de Genezaré. A questão de entendimento: o lago de Genezaré, de extensão, era aproximadamente 19 quilômetros, 13 quilômetros de
de largura. E quando eu estava olhando para essa história, eu consegui entender que ali estava o maior abastecimento de peixes da região, como eu já disse. Mas a Bíblia vai nos contar que o chamado que o Senhor vai fazer na vida de Pedro vai mudar completamente a história de Pedro. Pelo menos duas chamadas vão acontecer aqui. A primeira chamada vai se dar quando Jesus vai dizer: vim a ele. Mateus 11:28, Jesus vai dizer: vinde a mim, e todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a primeira chamada. A segunda chamada, ela vai se dar quando Jesus diz: vim após mim. Jesus está fazendo a segunda chamada aos discípulos, aqueles que o Senhor vai escolher. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus vai estar, aleluia, vindo, e uma grande multidão vai estar apertando a Jesus. A multidão vai estar oprimindo a Jesus. Sabemos, irmãos, que nós temos algumas incumbências no chamado de missões, e a primeira chamada e a primeira incumbência daqueles que são escolhidos para uma grande obra na terra a ser chamados é: pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crer será salvo, porém quem não crer será condenado. Há uma ordenança da parte do Senhor, há uma ordenança da parte dele: pregar o evangelho. Quando eu olho para a Bíblia agora, vou ver, estando Pedro após a sua sogra ser curada, ele vai estar pescando, e como diz-nos a Bíblia, ele vai pescar a noite inteira. Conhecedor do mar, conhecedor da geografia, conhecedor do lugar, dos locais da onde estavam os peixes, a Bíblia vai contar que Pedro não vai pegar nada. Pedro vai chegar cansado. Sabe o que Pedro vai fazer? Pedro vai lavar as redes. Só podem lavar as redes aqueles que já trabalharam, aqueles que já entenderam que terminou mais um dia de labuta, um dia de trabalho. Mas conta-nos a Bíblia que Pedro está lavando as redes juntamente com André. André olha para Pedro, Pedro olha para André, e ambos vão dizer: estamos frustrados, não deu nada certo, as coisas deram tudo errado, era tudo para dar certo, os anos vieram e tudo dava certo, porém neste dia não deu certo. Nesse dia estamos decepcionados. Decepção, quem nunca passou decepção, quem nunca sentiu um dia de frustração, um dia de labuta, e você volta frustrado, desanimado. Pedro e André estavam desse jeito. Pedro e André estavam vivendo este momento, um momento de frustração. Mas vai nos dizer a palavra do Senhor que Jesus vai ir justamente ao lago de Genezaré. A Bíblia diz que Pedro está agora lavando as redes, André está lavando as redes, logo também João e Tiago, mas na outra embarcação também estão lavando as redes. Estão dizendo: vamos chegar em casa e vamos contar a decepção. Nossas esposas vão ver a decepção, o dia frustrante, porque Pedro pescava. Pedro chegava todo dia e dizia: nós pescamos muito, nós ganhamos, nós vencemos. Quem olhava para Pedro via que ele era alguém que entendia de mar, entendia de temperatura, entendia
entendia de geografia, entendia de água, de vento, de lua, entendia onde tinha peixe, mas naquele dia Pedro vai dizer: acabou, não vai dar certo mais nada, eu vou entregar. Se fosse hoje, nós ia dizer: foi um dia frustrante, eu vou entregar minha carteirinha de membro, a minha carteirinha de presbítero, porque não deu nada certo. Mas quero dizer para você que o que começou errado não quer dizer que vai terminar errado. O que começou errado não quer dizer que Deus largou de você ou te abandonou, não. Pelo contrário, Deus tem um preço na sua chamada. Há um preço na chamada de Deus sobre a nossa vida. Eu olhando para a Bíblia, eu entendo, falando de lavar as redes, parece que Jesus está olhando, Jesus está observando, Jesus está vendo o que Pedro está fazendo. Jesus vai criar uma situação, para dizer: é esse, eu tenho um projeto na vida dele. Essa dificuldade, essa luta, este problema que você está vivendo, é Deus que está criando uma situação para te trazer mais perto dele e para ele criar uma obra maior na tua vida, para Deus escrever uma nova história sobre a tua caminhada. Quem já recebe essa palavra? Quem já recebe? Eu estou recebendo. Ai, eu sei. Escute, diz-nos a palavra do Senhor que Jesus vai ver eles trabalhando. Quando eles estão cuidando de rede fala de zelo fala de capricho, fala de cuidado, cuidando das redes, cuidando para não arrebentar. O custo de uma rede era muito cara. Na época, Pedro está cuidando, André está cuidando. Estão cansados porque a noite toda não pegaram nada. De repente eles avistam alguém que ainda não houvera começado o ministério de grandes milagres, de grandes sinais na sua vida. Quem era ele? Jesus de Nazaré. Jesus vai se aproximar na praia, vai apenas olhar para Pedro e vai dizer: eu quero subir no teu barco. Pedro diz: pode subir, Senhor. Jesus vai começar a pregar a palavra. Jesus vai dizer: somente leva a embarcação um pouco mais para dentro da água. A água é rasa. Jesus é levado por Pedro e Pedro fica cuidando da embarcação. Jesus vai pregar a palavra. Vai chegar meio-dia, vai chegar 1h da tarde. Jesus está pregando a palavra. Lá está Pedro bravo, Pedro nervoso, Pedro cansado, porque não estava mais para peixe. Jesus prega toda a palavra. Quando Jesus prega a palavra, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, sobe para dentro da embarcação juntamente com André. André e Pedro vão dizer: o que é isso? Que loucura é essa? Esse homem nós nem conhecemos ele, mas está dizendo para nós pegar a embarcação e nós levar a embarcação. E Jesus diz mais ainda. Jesus vai dizer: ei, pega a embarcação e leve lá para o alto mar. A Bíblia diz que Pedro vai pegar remo, porque não tinha motor na época. Vai pegar os remos, vai começar a remar, vai levar Jesus justamente ao alto mar. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Pedro tentou um dia antes, tentou pescar e não pegou peixe nenhum, tentou pescar e não pegou nada, não estava mais para peixe. E eu abro um parênteses para dizer: uma coisa é você fazer na força do teu braço, uma coisa é você fazer na força do teu conhecimento, uma coisa é você fazer na força da tua visão, na força do teu braço, não dá certo. Outra coisa é você fazer com Jesus dentro do barco. A Bíblia vai dizer que Jesus olhando para Pedro, olhando para André, e ali parece que estou vendo João e Tiago pegando o barco e se aproximando para ver o que Pedro vai fazer, o que André vai fazer, o que eles vão realizar, o que está acontecendo naquele lugar. Parece que estou vendo agora. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: tem um negócio
negócio aqui, Pedro. Lança a tua rede à direita. Lança a tua rede à direita. Pedro vai dizer: Senhor, nós tentamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós vamos atirar. E ele atira segundo a palavra do Senhor. E segundo a palavra do Senhor, diz a Bíblia que houve um movimento naquele lugar. Os peixes começaram a encher a embarcação aonde estava Pedro, aonde estava André e aonde estava Jesus. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia vai dizer que ali ele ouve o seu primeiro ponto, obediência. Vira para alguém que está do teu lado e diga: obediência. Diga: devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles vão, aleluia, jogar a rede. Quando eles jogam a rede, os peixes vão encher a rede. De tal tamanho era que ela, quase o barco vai a pique. Eles têm que bradar e gritar do outro lado, dizendo: vinde André, vem Tiago, vem nos ajudar. Quando eles fazem esse sinal, Jesus entende que Jesus ensina a eles mais uma palavra. Jesus está ensinando eles a ter humildade, pastor Pedro, humildade acerca de entender que devemos estar aqui neste lugar ajudando uns aos outros. Humildade, valorização. Jesus estava ensinando os seus discípulos agora que a eles deveriam ser humildes, deveriam entender acerca de união. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Essa igreja vai vencer através da união. Essa igreja vai vencer através da união. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para esta palavra, eu consigo entender que Genezaré, ela cuidava não somente da região, mas cuidava de Jerusalém, lugar de adoração. Os peixes eram levados para Roma, também para Jerusalém. Para esses lugares eram abastecidos. Mas conta-nos a Bíblia que quando eles estão ali com as redes, eu vejo alguns pontos que estavam na história dele. Estavam frustrados, desanimados, desencorajados, decepcionados. Mas Jesus veio para cortar a decepção, veio para cortar a frustração, veio para quebrar todos os laços contrários. Eu não sei como você chegou na noite desse dia. O certo é que Deus tem uma palavra para a tua vida, e eu já vou liberar uma palavra te dizendo: ei, Jesus te encontrou quando você estava na tua frustração, quando nada estava dando certo na tua vida. Jesus apontou o dedo e disse: entra dentro do barco, porque eu vou te ensinar que isto não é o final da tua vida. Isso é trabalho, isso é projeto, isso é... Há um preço para esse chamado. Diga para ele, diga para ela: há um preço para este chamado. A Bíblia diz que no capítulo de Lucas, capítulo de número 5 que lemos, e no versículo de número 1, a Bíblia vai falar da pesca maravilhosa. A Bíblia também vai nos dizer acerca da pesca milagrosa, na pesca maravilhosa. Jesus está no barco. Na pesca milagrosa, Jesus não está no barco, Jesus está na praia. Na pesca milagrosa, aleluia, Jesus, a rede não vai se romper, mas na pesca milagrosa, a rede vai se romper. Na pesca maravilhosa,
Jesus está junto com Pedro, com André, com Tiago e com João, mas já na pesca milagrosa, Jesus não está com eles, porque Jesus morreu, ressuscitou e eles estão sozinhos no barco. Vou dizer uma coisa para você: na pesca maravilhosa, antes da morte de Jesus, eles estavam em águas profundas, mas após a morte de Jesus e a ressurreição, eles estão na água rasa. Mas diz a palavra que alguém vai gritar: ei Pedro, atire a rede ao lado à direita. Alguém vai dizer: quem está falando com nós? João vai dizer: eu não sei, mas a voz é parecida, parece que eu conheço essa voz, parece que eu já ouvi essa voz, essa autoridade. E ele vai dizer: joga à direita. Eles vão jogar a rede à direita, e diz-nos a palavra do Senhor que quando eles jogam à direita, vai vir muitos peixes na rede, e eles vão pegar muitos peixes. Levanta a tua mão para dar glória. Segundo a palavra vai ter vitória. Segundo a palavra dele, basta uma palavra, vai ter vitória. Basta uma palavra, vai ter mudança. Vai dizer: eu conheço essa voz, eu conheço só quem pode fazer milagre. Pedro escutou que ele disse: atira a rede à direita. Pedro vai dizer: pois é, mas quem é aquele homem? João diz: eu dormi, eu senti o bater do seu coração. Eu conheço essa voz. É Ele. Você prega por causa dele. Você está aqui é por causa dele. Você é escolhido por causa dele. A obra permanece por causa dele. Você está aqui por causa dele. O pastor está aqui por causa dele. A igreja está de pé por causa dele. A glória só desce por causa dele. O pregador só é usado por causa dele. A unção só vem por causa dele. Você está adorando o nome do Senhor. É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Deixa eu dizer uma notícia para você: você não vai ficar aqui, você vai morar com ele. Eu sinto uma presença dele, alá e a sérvia. Aleluia, quem vem adorar, o céu já está em movimento. Abra a tua boca e dá um brado de glória. O preço do chamado, os estágios do chamado. Primeiro estágio: lavar as redes. Quando eu falo lavar as redes, fala de cuidado na obra, fala de zelo pela obra, fala de ser fiel pela obra. Lavar as redes. Eu não sei quanto tempo você está lavando a rede, mas eu tenho uma notícia de Deus para você: Ele te avistou, Ele te viu, Ele te viu. Vira para alguém que está do teu lado e diga: Ele te viu. Esse é o primeiro estágio. O estágio que você tem que ter cuidado. O segundo estágio fala de um estágio de rede vazia. Fala de um estágio de preparação. Fala de um estágio onde Deus prepara seus instrumentos para usar para a obra. Porque a obra é apenas para ser usada para Ele. A glória é toda dele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Escute, nesse segundo estágio, quando a rede está vazia, é um processo de obedecer ao Senhor. Você faz só crescer quando você obedecer. Você só vai se levantar quando você passar pelo segundo processo: obedecer. Terceiro estágio da chamada da obra missionária. Nesse terceiro chamado, vai falar sobre rede cheia. É ouvir a palavra.
Eu vi a palavra do Senhor, oh glória. Ela abraçou e ele me pegou pelas minhas mãos e firmou meus pés, oh glória. Vale a pena obedecer. Por fim, o último estágio, o estágio final para a obra ser preparada para Deus usar, rede do esquecimento. Ou seja, as frustrações ficaram para trás, as decepções ficaram para trás, os pecados ficaram para trás e Deus colocou no mar de esquecimento. Quando fala de rede de esquecimento, eu estou falando sobre deixar tudo para seguir a Ele. Oh glória! Você está entendendo o preço dessa chamada? Você está entendendo que você não era nada? Você está entendendo que você estava numa lata de lixo? O diabo olhava para Pedro e dizia: Pedro, eu quero ver você sair dessa, quero ver o que você vai dizer em casa, quero ver você com uma depressão, quero ver você na bebida, quero ver você na orgia, quero ver você no mundo, quero ver você destruído. Mas Jesus veio na tua direção e disse: Ele é meu vaso, foi Ele que eu escolhi, foi Ele que eu paguei um preço de sangue no Calvário por causa dele. Você está entendendo o preço desse chamado que Deus colocou na tua vida? Você está entendendo que você pegou o arado e você não é apto para voltar atrás? E se você tornar atrás, diz a palavra, que você não é digno, e a minha alma não se compraz. O preço do chamado tem dor, o preço de chamado tem frustrações. Muitos vão apontar o dedo e vão dizer: não vai dar certo, você não vai levantar, você não vai sair daí. É o preço da chamada. Mas deixa eu dizer, quando passa esse vale, quando você sair esse deserto, quando você vê que não tem peixe, a rede está vazia, Jesus vai aparecer para dizer: eu vim mudar tua história, eu vim para mudar tua história, eu vim para mudar tua história. O céu já está em movimento neste lugar. Uma bacana nova séria. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Tem barulho de igreja aqui, tem barulho de igreja militante nessa terra. Eu vou encerrar. Parece que estou vendo Pedro voltando com sua embarcação. Parece que estou vendo Pedro voltando com André, Tiago e João, dizendo: hoje vai ter festa, hoje vai ter mudança, hoje vai ter alegria, hoje vai ter uma nova história. Eu vim para pessoas que estão aqui nessa noite dizendo: Deus se esqueceu de mim. Eu vim para dizer para pessoas que chegaram na noite desse dia dizendo: Deus não mudou, a minha casa não mudou, o meu filho não voltou, eu não certo a minha história, o meu casamento está em crise, eu estou vivendo momentos difíceis no meu trabalho, ninguém me entende, parece que nada dá certo para mim. Eu vim para pessoas que estão desse jeito nessa noite. Deus manda eu te dizer que você vai ver chegando na tua vida a rede cheia. Eu profetizo aqui, a rede vai estar cheia. Rede cheia na tua casa. Jesus vai salvar teu esposo, Jesus vai salvar teu filho, Jesus vai salvar tua filha, Jesus vai mudar tua história, teu casamento vai ser restaurado. Quem levanta a mão da boca e não. Eu sinto a presença dele. Você orar, Pai, levante minha cabandaia. Eu já ouço barulho de movimento, eu já escuto barulho nos ares. Levante, o céu já está em movimento. Abra a boca da glória, abra a boca da glória. Só quem fala em língua seja renovado aí agora.
Há um espírito de revelação, há um espírito de profecia que está descendo nessa casa. Deus vai levantar uma geração de profetas. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, de jovens cheias do Espírito de Deus, de vasos cheios do Espírito de Deus. Abre a boca da glória. Se tem alguém para aceitar Jesus, sai do teu banco agora. Se tem alguém para aceitar Jesus, sai do teu banco agora.